Olá, tudo bem? Sou o Dr. Pedro Ducati, cirurgião do aparelho digestivo, fellow em hérnias complexas da parede abdominal e mestre em ciências da saúde. E hoje eu quero trazer para vocês um pouco sobre hérnias umbilicais e epigástricas, o que você precisa saber sobre o assunto. Bom, eu dividi essa apresentação para a gente entender basicamente o que seria uma hérnia, o que dá de sintomas, passando pela consulta, o que eu costumo avaliar em cada tipo de caso e como é que é o tratamento dessas hérnias e o que a gente pode ter de complicações em relação a essas hérnias. Primeiramente, a hérnia é todo e qualquer buraco na musculatura que vai passar algum conteúdo, seja ele gordura, seja ele intestino, e a gente divide. Quando essa hérnia acontece na região do umbigo, a gente chama de hérnia umbilical. Quando isso acontece acima do umbigo, a gente vai chamar de hérnia epigástrica, que é essa região aí acima do umbigo. E por que essas hérnias umbilicais e epigástricas acontecem? Bom, basicamente é uma fraqueza na musculatura. Nessa linha do meio da barriga, a gente não tem musculatura, a gente só tem o cruzamento das fibras da aponeurose dos músculos. A aponeurose é basicamente aquele tecido que a gente observa quando a gente vai no açougue, que reveste o músculo. Popularmente o pessoal chama de nervo, mas não é nervo. Essa capa do músculo que reveste é chamada de aponeurose. E quando ele enfraquece e tem alguma falha, a gente vai chamar essa falha de hérnia. O que costuma promover isso, além dessa falha, a gente observa alguns fatores de risco para o surgimento dessas hérnias. Então, obesidade, o fato do sexo masculino tem maior risco de ter hérnias umbilicais e epigástricas, esforço físico intenso, tosse crônica podem ser fatores de risco, mas também a gente pode perceber essas hérnias com o passar do tempo, com esse esforço. E também é muito comum no nosso meio, depois da gestação, depois da flacidez que acontece da gestação, a gente observa essas hérnias na região do umbigo principalmente. Uma pergunta comum, todo mundo faz, é se a hérnia pode se curar sozinha. E as hérnias umbilicais em bebês, elas podem ter uma regressão espontânea, porque a cicatriz ali do umbigo, onde passava o cordão umbilical, ela vai acontecendo de pouco a pouco e geralmente até 5 anos isso pode se fechar. Agora em adultos, quem já apresentou uma hérnia, ela não vai sumir. A única forma de resolver a hérnia é num tratamento cirúrgico, é fazendo cirurgia. A hérnia umbilical ela é mais comum em bebês, em recém-nascidos, e a gente observa aí até 20% dos bebês. E ela tem uma tendência a recrudescer e fechar sozinha, e os casos em que ela não fechou, aí sim a gente vai indicar um tratamento cirúrgico quando ela estiver incomodando. Em adultos a gente observa muito em pós-gestacional em pacientes que são obesos e tabagistas. A gente observa com bastante frequência em obesos por conta do aumento do volume na barriga. Esse aumento de volume causa um aumento de pressão e o enfraquecimento da região, e nos tabagistas por conta da tosse e do enfraquecimento pelo cigarro dos tecidos ali da musculatura. Já a hérnia epigástrica é uma hérnia mais rara, elas representam aí 5% dos casos de hérnia na região da barriga, e ela é muito comum aí em homens de faixa etária entre 20 e 50 anos. Os mesmos fatores de risco para a hérnia umbilical a gente também observa para a formação da hérnia epigástrica. A gente só costuma falar que ela é uma hérnia que surge acima ali da cicatriz do umbigo mesmo. O que a gente vai ter de sinais e sintomas dessas hérnias umbilicais e epigástricas? A gente vai começar, o primeiro sinal e sintoma é geralmente um abaulamento, a percepção de uma bolinha, uma protuberância na região ou do umbigo ou acima da cicatriz umbilical, aqui na região do meio do abdômen. Além disso, esse abaulamento pode começar a causar dor e desconforto
muito relacionada ao esforço físico, a fazer algum exercício, carregar peso. E é geralmente aí que a gente vai começar a descobrir a hérnia. A gente tem sempre em hérnias alguns sinais de alarme. Então, pessoas que a dor passou a ser uma dor intensa, de início mais súbito, esse abalamento começou a inchar, a pele ao redor começou a ficar vermelha, aumentar de volume, ou até mesmo a causar náuseas e vômitos, são sinais de alerta que precisam procurar um médico em caráter de urgência, seja numa consulta, seja um pronto-socorro, precisa uma avaliação com urgência, porque a gente pode estar diante de um quadro de encarceramento. Quais são os exames que a gente vai pedir para quem tem uma hérnia umbilical ou epigástrica? A maioria das vezes a gente vai fazer o diagnóstico somente através do exame clínico mesmo. A gente não precisa de nenhum exame de imagem para fazer esse diagnóstico. A própria clínica, o exame físico bem feito, muitas vezes vai levar a esse diagnóstico. Em caso de dúvida, ou muitas vezes a gente solicita para comprovar para o plano de saúde que você tem essa hérnia, a gente pede um ultrassom simples da parede abdominal, que vai verificar aí como está essa hérnia, o tamanho, se tem outras hérnias associadas, para a gente programar o tratamento. Em alguns casos mais raros, a gente pode também utilizar a tomografia de abdômen para planejar o tratamento de maneira mais eficiente, ou em casos que a gente tem dúvida diagnóstica, a tomografia também é um ótimo exame. Mas se o exame físico for suficiente, a gente não vai precisar de nenhum outro exame aí para complementar o nosso diagnóstico. A hérnia tem tratamento sem cirurgia? Então, tirando aqueles casos da infância, de recém-nascidos, não. A hérnia não vai fechar sozinha. A gente vai precisar de uma cirurgia para tratar. E quem não tem sintoma, é muito frequente a gente chegar no consultório, alguém fez um exame de rotina, descobriu uma hérnia, e chega no consultório desesperado, achando que tem que fazer cirurgia, e quando a gente avalia, quem não tem sintomas, a gente não vai propor um tratamento cirúrgico. Para hérnias muito pequenas, conteúdo de gordura, a gente pode deixar fazer um acompanhamento e deixar essa cirurgia aí para outro momento. Então isso é muito comum em quem faz alguns desses exames de ultrassom de rotina, a gente perceber esse tipo de problema. A gente vai buscar o tratamento para quem está tendo sintoma, então está percebendo um abalamento, precisa ficar reduzindo a hérnia, né, apertando para a hérnia voltar, começa a sentir um pouco de dor. Essas pessoas merecem um tratamento cirúrgico. Isso aí vai resolver os problemas da pessoa. Também aquelas pessoas que estão com aumento progressivo da hérnia. Então era uma hérnia pequena, percebi, doutor, que está começando a aumentar, ficando mais volumoso, está começando a me incomodar, também é uma boa indicação para tratamento cirúrgico. Claro, quando a hérnia fica presa, né, os sintomas de encarceramento, que é aqueles sinais de alarme que eu já falei, aí a gente precisa de fazer um tratamento de urgência. Como é que a gente faz a cirurgia da hérnia? A gente pode fazer tanto por cirurgia aberta, cirurgia por vídeo, cirurgia robótica. Tudo isso vai depender muito de como é que é essa hérnia, como é que está associado. Essa hérnia é grande, não é? Eu vou ter que fechar uma diástase junto ou não. Então isso a gente vai ter que avaliar caso a caso. De maneira geral, a maioria das cirurgias a gente faz quando tem hérnia única, por exemplo, tem só uma hérnia umbilical. Muitas vezes a gente vai fazer cirurgia aberta e a gente não observa nenhum benefício, na maioria dos casos, para fazer um tratamento diferente, seja ele por vídeo, seja por robótica. A recuperação para hérnias pequenas é semelhante, ela sendo feita por vídeo, por cirurgia aberta. Em hérnias muito pequenas, muitas vezes nem tela a gente utiliza. É importante a gente começar, o pessoal fica com a ideia de que a gente precisa usar a tela para a hérnia não voltar, mas isso é muito interessante. Hérnias muito grandes, a gente vai usar a tela, porque a chance da hérnia voltar é alta. Mas em hérnias muito pequenas, o benefício da tela talvez não seja tão importante. A gente precisa avaliar também, a tela é um corpo estranho que a gente coloca no organismo, que vai promover alguma reação, e a gente pode ter uma complicação pelo uso da tela, seja infecção, ou infecção mesmo a tela em longo prazo. Então a gente precisa discutir isso na consulta, ver o tamanho da hérnia com a necessidade de tela. E
Se a hérnia voltar, aí sim a gente tem o uso da tela que a gente pode empregar para resolver esse problema. E mesmo assim, mesmo sem usar tela, a cirurgia da hérnia costuma resolver aí em 90% dos casos. O tempo de recuperação dessa cirurgia é rápido, então entre 1-2 semanas no máximo já está retornando às atividades habituais. Eu costumo deixar um prazo um pouco maior, de 4-6 semanas, para as atividades físicas mais intensas. O que a gente tem de complicação esperada na cirurgia? É uma cirurgia que complica muito pouco. A gente costuma ver uma dor muito leve na cirurgia depois da correção da hérnia. Em casos de hérnias um pouquinho maiores, a gente pode ter um acúmulo de líquido, que a gente chama de seroma. O sangramento na cirurgia, se tiver, fica um arroxeado ali na região da ferida por poucos dias, rapidamente isso é recuperado. A chance de ter infecção de ferida em caso de hérnias é também baixo. E reações de efeito adverso à anestesia também são muito raros. É uma cirurgia bastante segura e com complicações muito raras. Complicação mais grave em cirurgia de hérnia, principalmente umbilical e epigástrica, é muito raro. A gente pode ter um rompimento ali agudo da tela, dos pontos de sutura. Isso é raro de acontecer, promovendo um encarceramento agudo. Pode acontecer, mas é muito raro. A gente pode, durante a cirurgia, principalmente em grandes dissecções por vídeo, por robótica, lesar alguns nervos, mexer próximo ali dos nervos, a tela ficar em contato com esses nervos e causar uma perda de sensibilidade na região, um pouquinho de dormência. Isso tem uma tendência a passar, a gente tem tratamentos específicos para isso. E outra complicação mais rara, por serem cirurgias menores, a trombose, embolia pulmonar, que geralmente fica para casos de hérnias mais complexas, mesmo sendo umbilicais ou epigástricas, mas cirurgias mais demoradas. A hérnia pode voltar? Isso é uma pergunta muito frequente e é o que a gente fala que é o calcanhar de Aquiles das cirurgias de hérnia. Toda hérnia pode voltar. Então a gente tem uma chance disso acontecer e o nosso papel como cirurgião e vocês como paciente é fazer de tudo para que a hérnia não volte, então ter uma recuperação adequada, respeitar o repouso depois da cirurgia. E a parte do cirurgião é fazer uma cirurgia bem feita. Utilizando a tela, a chance é menor de voltar, mas a gente vai avaliar os fatores de risco, pesar aí o custo-benefício do uso dessa tela. E nos casos que a gente não optar por uso de tela, pelo paciente ter poucos fatores de risco e a hérnia ser pequena, a gente vai manter um segmento e mesmo se a hérnia voltar, ela geralmente é uma hérnia pequena e aí sim o uso da tela vai ter um benefício melhor. E se está tudo muito bem orientado, respeitar o pós-operatório, a chance de recidiva é baixa. Hoje a gente estima que essas hérnias aí vão ter uma recidiva entre 5% e 10%. Então, a chance de sucesso aí na cirurgia é muito grande. E se voltar, a gente tem a opção de fazer outras técnicas e também tem tratamentos, não vai ser o fim do mundo. A gente tem vários planos para poder utilizar e resolver essas hérnias que já voltaram. Se não tratar a hérnia, o que vai acontecer? Bom, a gente tem duas complicações das hérnias, que são o estrangulamento e o encarceramento. Então, quando o intestino, uma gordura fica presa e não consegue voltar, a gente chama de encarceramento. Esse encarceramento vai promover dor, um inchaço ali na região que merece um tratamento de urgência, uma consulta no pronto-socorro. E se durante esse encarceramento faltar suprimento de sangue para o órgão que tiver ali na hérnia, seja gordura, seja o intestino, a gente vai ter uma hérnia estrangulada, que precisa de um tratamento mais rápido, porque se passar muito tempo desse estrangulamento, a gente pode ter que fazer uma retirada do intestino, retirar um pedaço do intestino, que aí a gente precisa fazer aí duas cirurgias, tanto o tratamento da hérnia quanto a retirada do intestino. O que vai poder aumentar o risco das complicações, né? Então, quem estiver tendo sintomas e ficar adiando a cirurgia por muito tempo, tem um maior risco de encarcerar. Quem não está tendo sintomas, a gente pode manter um acompanhamento e operar quando começar a dar sintomas sem nenhum risco adicional. E pessoas que fumam, têm obesidade, estão em um maior risco de encarceramento dessa hérnia. E também na cirurgia de urgência vai ter mais risco
por conta dessas comorbidades. Bom, gente, então recapitulando aí os principais pontos aí que a gente vai falar sobre hérnias umbilicais e epigástricas, são aquelas que surgem no abdômen, na região perto do umbigo e acima do umbigo, entre o umbigo e o tórax. O principal sintoma dessas hérnias são abaulamento e também dor, desconforto. O diagnóstico é feito por exame clínico, muitas vezes dispensando o uso de imagem. E o tratamento definitivo para esse problema é a cirurgia. As complicações são raras, mas podem acontecer e a gente tem que ficar de olho. Se você tiver mais alguma dúvida, quiser fazer deixa algum comentário aqui abaixo que a gente vai responder suas dúvidas e perguntas. É isso aí, obrigado e até a próxima.